Desemprego, desigualdade, não tá fácil pra ninguém, falta oportunidade. Pra criança, pro jovem, virar alguém. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já. Olá, eu sou a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, e chegamos à última sabatina dessa parceria do Todos pela Educação com a Folha de São Paulo. Estou aqui com Paulo Saldanha, que é repórter especial da Folha para a área da educação. A gente está fazendo essa série de sabatinas para que a gente consiga entender com mais profundidade as propostas dos candidatos à presidência da República para a área da educação, uma área tão importante, todo mundo diz que é importante, então para votar pela educação tem que entender melhor quais são as propostas. Então, Paulo... Agradeço, Priscila, muito obrigado, prefeito, pela presença. Lembrar vocês que a candidatura do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, foi convidada a participar dessas sabatinas e não nos respondeu, então por isso que eles não estão aqui com a gente. Você que está assistindo a gente, você pode participar também, mandando as suas perguntas pelo número de WhatsApp que aparece aí na tela, mas eu também vou contar para vocês, que é o 11 99648 3478. Bom, e a gente está aqui com o prefeito Ivo Gomes, prefeito de Sobral, essa cidade que todo mundo conhece pela educação. Eu estive em Sobral no ano passado, a gente inclusive fez um documentário sobre a experiência educacional de Sobral, para explicar por que Sobral é tão boa, né? Então, quero inclusive te parabenizar, porque de fato é importante ter no Brasil esse tipo de farol. Então, muito obrigada, prefeito, por estar aqui representando a candidatura do Ciro Gomes. E eu vou começar justamente com uma pergunta que eu vi o que vocês estão fazendo lá em Sobral, mas eu quero que você exponha o plano para o Brasil, né? Não é só Sobral, mas para o Brasil, que é como enfrentar essas consequências todas deixadas pela pandemia no caso da educação. Eu ouvi de um amigo meu recentemente que a Covid longa no Brasil é a educação, né? É isso, assim, os efeitos podem ficar aí por muito tempo se a gente não tiver remédios fortes para poder resolver, principalmente a crise na aprendizagem, a evasão dos jovens, a evasão das crianças também. Então, o Ciro Gomes, se eleito, quais serão as medidas emergenciais para poder reduzir esses efeitos todos da pandemia na educação? Obrigado a vocês dois pelo convite, para a gente estar aqui, é uma honra muito grande para mim. Estar aqui com uma instituição, né, Todos pela Educação, que é super respeitada no Brasil, a Folha de São Paulo também, e obviamente representando o Ciro, que é o candidato que tem a receita, né, já completa para fazer uma mudança radical na educação brasileira. Eu não faço parte, Priscila, eu não faço coro aos que acham que a pandemia é o fim do mundo para a educação, né? Ela foi o fim do mundo para muita gente que morreu e tal, mas a nossa criançada é muito resiliente, né? O que a experiência nossa lá em Sobral está mostrando é que a gente precisa ter metas claras, né? Então lá nós estabelecemos que nós iríamos fazer 3 anos em 2 e a partir disso estabelecer táticas para que isso pudesse ser implementado. Então tem várias cada escola, e isso é um dos pilares do sucesso, por assim dizer, da educação de Sobral, a autonomia das escolas, né? Então cada escola montou o seu projeto, porque tem escolas lá, a gente divide, são escolas para adolescentes, escolas para Fundamental 1 e escolas para educação infantil. Então, cada um tem um grau de preocupação, né? E, obviamente, a nossa maior preocupação nesse momento é com a alfabetização, porque as outras modalidades, a educação infantil, de certa forma, não é que não seja importante, mas a gente tem como recuperar, né? As coisas não têm maiores conteúdos a serem recuperados. O ensino fundamental 2 e o ensino médio, eles, de alguma forma, a internet minimizou, né, os efeitos da pandemia durante a pandemia, mas o processo de alfabetização, que vai desde a pré-escola a séries iniciais do ensino fundamental, ela é eminentemente uma coisa presencial, né? Então, essa hoje é o nosso foco. Então, a gente está fazendo avaliações sistemáticas lá com a garotada, mensais, cada escola tem uma estratégia, como eu falei, diferente, mas a Secretaria de Educação acompanha essas avaliações também periodicamente para saber em que grau de recuperação eles estão. E nós estamos otimistas.
Mas, prefeito, posso te interromper? Claro. Assim. Essa é a experiência de Sobral, que é uma experiência de fato exitosa, todo mundo reconhece. Mas o caso brasileiro, e se o Ciro eleito será presidente do Brasil em todo, a gente teve no Brasil em torno de 50% de perda acumulada em língua portuguesa e quase 70% em matemática. Então, não é o caso de Sobral. O que o Ministério da Educação vai fazer pelo Brasil? Boa pergunta. Primeiro, deixa eu dizer aqui uma coisa. Primeiro, o Ministério da Educação precisa voltar a existir. Porque, vamos combinar, o Ministério da Educação fechou as portas, né? Durante, eu não estou aqui também para ficar fazendo proselitismo, mas o Ministério da Educação deixou de existir no Brasil. Há 3 anos e 6 meses que o Ministério da Educação não tem política para nada, né? Então, o Ministério da Educação precisa ter a sua envergadura política recuperada, né? A sua importância restaurada enfim, na burocracia do governo brasileiro. É uma coisa impressionante o desprestígio do qual foi vítima o Ministério da Educação, com a troca de 5 ministros, cada qual mais imbecil do que o outro, me desculpe enfim, a dureza das palavras, mas é porque não dá mais para adorar a pílula, né? Então o Ministério da Educação precisa ser restabelecido. O Ministério da Educação é um farol, assim, 90% das unidades federadas brasileiras acompanham as recomendações do Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação sempre esteve na ponta com os melhores cientistas, com as melhores práticas e tal. Então, o Ministério da Educação precisa estabelecer, primeiro, um diagnóstico, né, que também não faz diagnóstico de mais nada na educação brasileira. A gente precisa de um diagnóstico profundo sobre a educação como um todo e especificamente sobre os efeitos da pandemia. E estabelecer métodos, estabelecer políticas que ajudem as unidades da federação em todos os níveis de aprendizagem, da educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, para recuperar isso. Então, assim, essa é a primeira providência, mas ela é uma providência que serve para a pandemia, mas ela serve para todas as outras políticas que nós estamos completamente abandonados. As unidades da federação estão... Se nós, municípios, estamos... Ainda bem que a gente tem os estados, que sempre estiveram preocupados, e não quero fazer aqui também missa de corpo presente com vocês, mas se não fossem vocês do terceiro setor, né, que é quem está fazendo política nacional. Hoje em dia, Todos pela Educação, é a Fundação Lehman, né, a Fundação Maria Cecília Zoto Vidigal, todos aqui, né? Fundação Bernardo Van Lee na primeira infância, enfim, são vocês que estão dando o farol para as unidades da Federação Brasileira, né, o Instituto Ayrton Senna. Então, assim, se não fossem vocês, né, que estão aí manipulando aí na ponta do conhecimento da ciência, nós estaríamos completamente abandonados. Então, o Ministério da Educação precisa ser refundado, é o que eu digo em todas as ocasiões. Perfeito. Sobral é sempre citado como um exemplo, inclusive o governo do Estado também é citado como um exemplo dentro do Ceará, sobre essa articulação que conseguiu construir com os municípios, mas o senhor é irmão do Ciro Gomes, às vezes quem está nos assistindo não sabe disso, mas vocês têm uma experiência lá que não é comum no Brasil, de uma continuidade, tanto em Sobral quanto no governo do Estado, que é muito importante, que vocês conseguiram construir a longo prazo. O que dá para fazer caso o governo, o Ciro Gomes, ganhe essa eleição em 4 anos? Em 4 anos dá para fazer bastante coisa, mas não dá para fazer o suficiente. Mas dá para fazer uma coisa muito importante, traçar um plano de metas a médio e longo prazo, porque nenhuma política de mudança estrutural em qualquer área pode se circunscrever a 4 anos, né? Mas você pode, através de mecanismos jurídicos, de leis, de emendas constitucionais, estabelecer metas a serem perseguidas, obviamente, não com tanta inflexibilidade, por exemplo, que não possa ser alterado e ajustado ao longo do tempo, mas ele está falando sistematicamente em programas para 15 anos, né? Ele, por exemplo, está dizendo que na educação, ele quer que a educação brasileira atinja um nível, né, razoável no PISA, que é o Sistema de Avaliação Internacional de Estudantes, num prazo de 15 anos. Não vai ser no mandato dele, mas você pode ter, e vários países fazem isso. Então você falou assim, lá em Sobral foi uma coincidência boa, porque a gente está há 25 anos, a nossa aliança está há 25 anos no poder. Não é o mesmo partido, foram partidos diferentes, mas os prefeitos se preocuparam não em desfazer o que os seus antecessores fizeram, mas em ganhar notoriedade por superar o que os antecessores fizeram na área da educação e em outras áreas também, na área da saúde, de infraestrutura também. Isso o governo federal pode estabelecer metas.
metas e incentivos de médio e longo prazo. Eu estava falando nesse instante aqui com o professor Marconi. Os Estados Unidos, no New Deal, com Roosevelt, estabeleceu, tinha que mudar a economia, mas a estrutura federativa americana muito poderosa, e ele não podia forçar os estados a aderir ao New Deal, mas ele impôs as condições para transferências voluntárias de recursos, por exemplo, né? Então, se você quer grana do governo federal, pois você vai ter que assumir determinados compromissos conosco. Então, isso pode ser feito no Brasil, não tem o orçamento secreto, né? Que é com emendas que não tem nenhuma estratégia, são pulverizadas, não tem... E é o grosso do investimento brasileiro hoje, né, 16 bilhões de reais. Um governo republicano e transparente estabelece metas que os estados e os municípios não são obrigados pela estrutura federativa brasileira a cumprir, mas eles podem muito bem, republicano e transparentemente, serem condicionados de receber recursos de transferências voluntárias ao atingimento de determinadas metas e procedimentos na área da educação, por exemplo. Mas só para ser um pouco mais específico, Sim. que tipo de ações, além das metas, para os alunos aprender mais matemática, por exemplo, é isso, assim, um pouco mais específico do ponto de vista de ações para que consiga disseminar, por exemplo, bons exemplos que tem lá no Ceará? Olha, aí nós vamos ter que voltar um pouco, né? Aí nos procedimentos. Nós vamos ter que, o governo vai ter que fazer isso com universidades também, as públicas, né? Porque as universidades são hoje, na minha opinião, o principal problema, que é a formação inicial dos professores. Então, culpa-se professor, culpa-se sindicato, culpa-se isso, culpa-se aquilo, como se os professores tivessem o que dar, né, sem ter para dar. Então, precisa-se de uma intervenção imediata, intervenção republicana, para não me né, entender mal por causa da autonomia das universidades, mas você pode também chamá-las para um pacto. Precisa ter uma mudança radical na formação inicial dos professores, seja dos pedagogos, porque os pedagogos eles tomam conta de todo o processo de conhecimento da criançada, da pré-escola, da educação infantil, às séries, ao 5º ano, que é o letramento dos meninos em português e matemática, né? E eles chegam no serviço público sem o menor preparo para aquilo, para a prática. Então, assim, precisa o governo federal chamar a comunidade acadêmica, que é muito resistente a isso, chamar para uma conversa, um diálogo e um pacto pela transformação radical do processo de formação inicial dos professores. Enquanto isso, porque isso também vai demorar um tempo, então nós precisamos ter um chamamento aos estados e municípios para um programa radical, profundo, urgente, de formação continuada dos professores. Estruturação de um material pedagógico. Isso tudo não tem mistério de fazer isso. Tem 1000 pessoas já fazendo isso, Brasil afora. Precisa dar escala. E a escala é dada pela liderança do governo federal, né? Que chama, obviamente, divide a responsabilidade com os estados. O Ceará faz muito isso também. Pactua com os municípios. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará deixou de ser a Secretaria da Rede Estadual de Ensino para ser a Secretaria de Educação do Estado. Isso significa que tem que ter um olhar também, não só para o ensino médio, mas para a educação infantil e para a pré-escola. Porque, em última análise, a rede estadual, que é composta lá no Ceará 100% só de ensino médio, vai receber um passivo, né, que ela vai ter que tomar conta dos meninos que vêm do ensino fundamental com formação muito ruim. Então não tem educação. A educação é uma construção, tem a pré-escola, tem as séries iniciais do ensino fundamental, né, as séries finais do ensino médio. Então, assim, não tem como ter um ensino médio com uma formação pobre no ensino fundamental 2, no ensino fundamental 1 e na pré-escola. Não sei se respondi a sua pergunta. Deu. Prefeito, ainda vou pegar ainda esse tema de professores, né? Você estava até contando antes que a sua mãe era professora, sim. Então, e você comentou também, olha, os professores não estão sendo bem formados. Sim. Você citou aqui uma pactuação com as universidades públicas. Sim. Mas hoje a maior parte dos professores estão sendo formados pelas universidades privadas e 100% à distância, que é uma questão de regulação. Esse é um problema que vem se arrastando pelos últimos anos, mas assim, especialmente nos últimos 10, dobrou o número de futuros professores sendo formados 100% à distância em cursos de R$ 79,90, R$ 99,90, R$ 129,90. Tragédia. Inclusive uma tragédia, assim, e inclusive destruindo outras instituições
de melhor qualidade, mas que não consegue competir com esse preço. Então, enfim, é um mercado que precisa... Predatório. Exatamente, super predatório. Minha pergunta é muito objetiva. Vocês vão ter coragem de mexer nisso? Porque o lobby das universidades privadas é bem forte. Fazer política para o Ciro é mudar as coisas. O Ciro é uma pessoa, é um político reformista. Sempre foi. Né? E ele é um político corajoso. E voto, quando você tem voto, você ainda fica mais corajoso. Né? Porque se você tem uma retaguarda, voto é uma coisa muito forte. Essas coisas que a gente fez lá no Ceará não foi fácil fazer isso também. Enfrentamos as coisas, mas é voto. Se você tem força, e a força não é necessariamente uma base parlamentar, fisiológica no parlamento, é retaguarda política. E a retaguarda política não é necessariamente a politicagem, é a força da confiança dos eleitores. Né? Tem sim, porque você fazer o que é certo e ter um diálogo franco até com as próprias instituições. Não precisa você já partir, por exemplo, o enfrentamento. Primeiro vem o diálogo, o convencimento, depois vem a força das leis, né? E depois vem a força das instituições que fazem a avaliação dos cursos. Né? E nós precisamos ter foco. Não pode querer também uma metralhada, todo mundo ao mesmo tempo, precisamos ter foco. Na educação, o foco precisa ser, não estou dizendo a exclusividade, mas o foco precisa ser a formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental, que é onde é construída a base do conhecimento, mais especificamente o letramento em português e matemática. Eu acredito no diálogo. Se for preciso um enfrentamento, que vamos ao enfrentamento. Né? E o Ciro tem força para isso. Força de argumentos. Né? O senhor citou agora letramento, citou alfabetização. No Ceará você teve o Pacto Nacional, o Pacto pela Alfabetização, na idade certa, que depois inspirou... Que foi um problema esse nome. Esse nome da alfabetização na idade certa, o nome do programa já foi um nome denúncia. Desculpa te interromper. Imagina. Um nome denúncia, porque falar isso na academia é uma agressão, porque eu estava até falando também aqui com o professor. Quando a gente faz um negócio desse, você está denunciando que a escola não está alfabetizando na idade certa. Então, assim, muitos pedagogos, né, diziam assim, mas não existe idade certa, isso é um absurdo, porque a alfabetização começa quando você nasce e termina quando você morre. Depois qual que é a idade certa? Qual que é a idade certa? Os filhos deles, que estão nas escolas particulares, privadas, boas, com 6 anos e 7 anos, estão lendo tudo, que é uma beleza, com, obviamente, o vocabulário apropriado para a criança, né? Mas o filho do pobre podia estar analfabeto, como estão muitos, no 5º, 6º ano, sem saber ler rudimentos. E para eles está tudo certo, porque o problema não é a escola, não é o professor, o problema é a retaguarda socioeconômica da criança. E o nosso ponto de partida lá foi exatamente o contrário. A nossa crença de que todos podem aprender, independente da sua retaguarda socioeconômica, preto, branco, rico, pobre, todos têm a mesma capacidade de aprender. E a pergunta que eu ia fazer é... Contanto que se derem os instrumentos para tal. A partir exatamente dessa experiência, imagina, a partir dessa experiência do Ceará, o governo federal, no governo Dilma, criou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que acabou depois sendo desconstruído. Mas o que o senhor, na sua avaliação, acha que deu certo ou deu errado? E como... O fato é que ele não existe mais. Deu errado como porque colocar o governo Dilma acabou, né? Acabou antes de começar, né, praticamente. O ideal que o senhor acha que é possível? O senhor acha que é possível ter um pacto parecido com o que teve no Ceará, no Brasil como um todo? Não tenho dúvida disso. E o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa do governo Dilma estava caminhando muito bem, obrigado. Primeiro com a avaliação, porque você não pode fazer mudanças sem diagnóstico preciso. Toda criança precisa ter um diagnóstico do grau de aprendizagem onde ela está, para que as instituições competentes possam fazer suas devidas intervenções individuais. Né? E juntando as individualidades, você acaba formando turmas e tal, homogêneas, de crianças com o mesmo problema, que é o que a gente faz, que é o óbvio. Nós não fazemos nada no Ceará, lá em Sobral, nada além do óbvio, do bom senso, de que qualquer escola boa, seja ela pública ou privada, faz um tratamento individual. Então, voltando ao PENAIC, tinha a avaliação, que acabou-se, que era a Avaliação Nacional de Alfabetização, a ANA, né?
simplesmente acabou, não tem mais avaliação. Então, como é que você vai... Esse é o legado do governo Bolsonaro, a tragédia ainda para gerações, não é uma tragédia de 4 anos, é uma tragédia de gerações. O desprestígio, né, assim, o aparelhamento do Ministério da Educação para as irrelevâncias, para o que nada importa, né? Então, assim, acabou a avaliação. Então, como é que você vai fazer a intervenção sem avaliação, sem diagnóstico? Então, tem que recuperar, tem que ter um programa com material estruturado, porque o Brasil acabou a alfabetização na LDB, extinguiu a série chamada alfabetização. Não sei se vocês chegaram a fazer a alfabetização. Eu fiz. Alfabetização, primeiro ano, segundo ano. Então, na LDB acabou a alfabetização, porque não podia ter um período específico para a alfabetização, que era uma violência com as crianças. Então, começou do primeiro ano sem material estruturado para a alfabetização. Então, já começou no primeiro ano, a LDB, com a reforma, que foi muito importante. O primeiro ano pressupondo, você viu o livro didático do primeiro ano, pressupunha que as crianças eram alfabetizadas, elas liam. Só que não tinha nada antes para alfabetizá-las, né? Então, assim, tem que ter diagnóstico, material estruturado, já estava se desenhando no governo Dilma, material estruturado, e formação de professores, de novo. É muito difícil alfabetizar uma criança. Das atividades da escola, talvez seja a mais complexa, porque a alfabetização não é uma coisa... eu quero encontrar a palavra, desde cedo não estou me lembrando. Não é inata, assim como é a fome, você tem a vontade de comer, você vai atrás de comer, de procriar, né? Então não é uma coisa que nasce, é uma produção da cultura da humanidade, tem 20 mil anos, isso, desde os hieróglifos e tal. Então tem uma ciência por trás disso, de ensinar uma criança a destrinchar, a juntar os códigos, né? E isso tem uma repercussão em todos os outros níveis de aprendizagem e para todas as outras modalidades. Porque se uma criança não sabe ler com a fluência certa, com a fluência adequada, se ela não é apropriada do vocabulário que ela precisa ter naquela idade, tudo isso é calibrado com a idade. Então, uma criança de 6 anos precisa ler tantas palavras por minuto, tem uma ciência por trás disso. Então, não é professor, ele não é obrigado a saber disso, ele precisa ter precisa ser formado para isso. Olha, você precisa calibrar. Uma criança, para ser bem-sucedida no primeiro ano, ela precisa estar lendo 60 palavras por minuto, por assim dizer. Ela precisa dominar 3.000 palavras. Então, se você compara, por exemplo, o domínio de palavras que uma criança brasileira tem no 5º ano com uma europeia, a europeia domina 10 vezes mais palavras, vocabulário, do que uma criança brasileira. Então, como é que dá certo isso? Ela tem que ler. Aí tem os livros paradidáticos, adequados. Então não tem mistério. É só você pegar o que uma escola boa, privada ou pública faz e consegue fazer com eles e dar escala. E quem pode dar escala nacional é o governo federal, pactuado com os governos estaduais, que obviamente precisam descentralizar, porque é muito mais difícil o governo chegar a 5.500 municípios do que os estados membros chegarem a 184, por exemplo, que é o número lá do Ceará. Prefeito, ainda assim, está falando de alfabetização, uma das etapas importantes para a gente conseguir garantir que toda criança esteja alfabetizada na idade certa são as políticas para a primeira infância. E está lá no programa do Ciro, um programa nacional para a primeira infância com base no modelo do Mais Infância Ceará. Está lá no programa de vocês. Queria que você explicasse, então, assim, olha, o que é, como governo federal, promover o que vocês fazem no Ceará com o Mais Infância Ceará. O que seria esse trabalho do Ministério da Educação? De novo, o governo federal não é executor de programas, nem de projetos. Ele idealiza, ele avalia, ele financia e estimula. Então, o que a ciência, a neurociência moderna está dizendo? Né? E assim, não precisa a gente ficar também inventando as coisas, porque nós somos funcionários públicos, nós não temos a obrigação também de ter conhecimento sobre tudo, mas nós temos a obrigação de estar antenados com vocês, né, que são hoje os principais, né, difusores das coisas. Então, o que a neurociência está dizendo? A neurociência está dizendo que 80% das ligações, da sinapse, das ligações neurológicas de um cérebro de uma pessoa é formada até os 3 anos de idade. Ponto. Então, isso é uma coisa provada. Então, o que isso significa? Que nós temos que colocar essa criançada no colo, urgentemente, no colo e literalmente, porque essas sinapses, essas ligações nervosas,
que vão definir como será essa pessoa no futuro, elas são muito relacionadas a afeto. O governo não dá afeto. O governo é uma ficção, o governo não dá afeto. Mas o governo tem palavras, os governantes têm palavras, né? Por exemplo, eu falo lá em Sobral, toda vez que eu vou inaugurar um centro de educação infantil, eu digo, olha, explico o que a ciência está dizendo para não achar que é uma invenção minha, e só sou eu não, tem uma rede de prefeitos Brasil afora estimulados por vocês, do terceiro setor, a fazer isso. Fazer curso fora, pagaram curso para a gente fazer fora nos Estados Unidos e tal. Vocês, não foram os governos, foram o terceiro setor. Então o que eu digo? Ó, criança de 0 a 3, 0 a 5 no geral, mas 0 a 3 especialmente, precisa da atenção de 2 pessoas. Da pessoa jurídica, que é o governo, e aí o governo precisa ter creche para... Não vai ser para todo mundo, porque nem toda mãe, nem todo pai vai querer colocar seu filho já numa creche com 0 anos. Por exemplo, os meus filhos não foram. Foram com 2 anos. Mas não vai ser todo mundo, mas tem que oferecer vaga para todos, porque na creche tem os estímulos, tem a alimentação adequada, tem os brinquedos apropriados para a criança naquela idade. Então, essa é a mão do governo, né? Botar lá a criança, tomar conta dela para ter suprir um pouco da necessidade que ela não tem em casa. Alimentação, estímulos, livrinhos, brinquedinhos, não sei o que, papapá. E tem em casa pai e a mãe, que não pode ter só um comportamento tóxico com a criança. Precisa da toxicidade, não é inevitável, porque precisa dar limite a uma criança na educação dela, mas não pode ser a base da humilhação, da porrada, ou só disso, né? Então a criança em casa, ela precisa ter a segurança de que aquele castigo, por exemplo, que ela está tendo ali, vai ser compensado meia hora depois com carinho, com afeto, com eu te amo, porque não basta você amar. Tem que dizer que ama. Também, mulher sabe muito bem disso, né? Mas criança precisa muito disso também. Todo mundo precisa. Mas criança, nessa idade, precisa ter... Para ela se tornar uma pessoa segura, empática, mais inteligente e tal, ela precisa ter a atenção do governo na creche e ela precisa ter uma mudança de comportamento em casa. Dos pais, especialmente do pai, a mãe, obviamente, mas o pai, principalmente, precisa ter uma mudança, porque tem essa coisa do machismo, do pai ter dificuldade de fazer carinho, de expressar amor e tal. Isso é comunicação, né? Comunicação não violenta que o governo pode fazer também. Não sei se Sim, E a gente não está com um presente muito bom para esse tema. Não mesmo. Não, porque assim, o Bolsonaro reproduz a cultura de que se eu for fazer carinho no meu filho vai ser gay, né? Isso é uma coisa assim idiota, como se hoje já não tivesse mais comprovado do que comprovado que você nasce gay ou não nasce gay. Então não é porque eu vou te dar carinho e afeto que meu filho vai ficar, a gente chama lá no Ceará, mufino, né? Vai ficar, não sei o quê. Nós estamos vivendo a volta da Idade Média. Eu espero que esse pesadelo termine o mais rápido possível. Prefeito, eu queria falar de orçamento um pouco, né? Não a proposta de governo do Ciro. Há ali previsão de expansão do ensino integral, há outras ideias que enfim, prevêem aí um aumento de investimento. A gente está vendo um orçamento do Ministério da Educação muito pressionado, cada vez menor, e ali ainda tendo que dividir com o ensino superior, sim, que come uma parte muito importante. Muito. O que no eventual governo Ciro, como que vocês esperam aumentar esse orçamento? Dá para fazer com o orçamento que existe? E se for aumentar, de onde virá o dinheiro? Qual que é a sua projeção? Que vocês Deixa eu fazem? dizer uma coisa. Eu não faço coro a um perigoso discurso que está se disseminando aqui pelo Brasil, especialmente aqui no sul do Brasil, sul e sudeste, de que nós já gastamos demais em educação. Então tem até uns números aí, não sei quanto do PIB, que é igual o gasto do PIB não sei aonde, não sei o que. Inclusive usa o Sobral, né, como exemplo. Olha. Pois é, mas aí vamos... Sobral é sempre usada como dá para fazer muito como bem, exemplo. é o que eu ia dizer da próxima. As coisas poderiam estar muito melhores com o dinheiro que já tem. Muito melhores. Então, Sobral gasta muito pouco em relação, por exemplo, a São Paulo, porque o nosso Fundeb lá é menor do que o Fundeb de São Paulo, de Santa Catarina, porque nós temos até a complementação da União, os estados do Norte, os estados do Nordeste e alguns do Norte. Então, é verdade que com o dinheiro que tem, poderia se estar fazendo coisas melhores. Agora, o que se deu lá foi ganhos de eficiência por causa de correções pedagógicas. Por exemplo, resolver o problema de fluxo escolar. No começo da nossa movimento lá, nós tínhamos 40 e tantos mil alunos na rede. Mesmo expandindo a rede com mais alunos e tal,
hoje nós temos 38 mil. Isso é um paradoxo. Mas por quê? Porque nós corrigimos o fluxo, tiramos o excedente de meninos fora da faixa etária na série errada, e isso faz diminuir custos, menos professores, menos prédios, enfim, diminui e a gente vai ganhando, mas lá não tem muito dinheiro a mais também não, fora as parcerias que a gente tinha ainda nos governos da Dilma, agora, está concluindo agora, porque um programa de creche que o Bolsonaro também destruiu, né? Era o Brasil Carinhoso, também um programa de expansão de creches, e o FNDE acabou, não tem financiamento mais para nada, a não ser para os pastores, né? Aí com barras de ouro e tal. Então, não é verdade. Agora, se você quer dar um salto para melhorar, com o dinheiro que tem, sem ser leviano, eu diria que dá para melhorar bastante. Agora, o salto que nós queremos, por exemplo, colocar todo mundo em tempo integral, não dá. Porque para ter tempo integral para todo mundo, precisa dobrar pelo menos o número de prédios. Porque se as escolas estão hoje no primeiro turno com uma turma, no segundo turno com outra turma, para ficar em tempo integral, essa segunda turma vai ter que sair. Para ela sair, ela vai ter que ter um outro prédio para ela. Isso serve para serve para creche, para a escola, para todas as modalidades, né? Então, assim, vai ter que ter investimento, vai ter que aumentar o investimento. De onde é que vem? Temos aí 16 bilhões de reais já previstos para o ano que vem para o orçamento secreto. Então, que não tem estratégia, é um dinheiro pulverizado, que não atende a nenhum tipo de necessidade do país como um todo, não tem planejamento. Nada, sem planejamento, sem nem saber o que é. Né? É secreto, a que ponto chegamos, né? Igual um meme, né, que a gente tem aí a que ponto chegamos. Então, assim, juros de dívida, os juros, né, aumentando demais, enfim, isso, nós não queremos falar sobre reforma fiscal, mas isso é escolha. Você faz a escolha. Ou você coloca no orçamento secreto, ou você coloca na educação, ou na saúde. É uma escolha política de quem vai governar o país. E aí é o povo que tem que decidir soberanamente. Uhum. Prefeita, a gente fez com parceiros uma pesquisa com 7 mil jovens, com Datafolha, inclusive, uma pesquisa muito reveladora sobre os desejos, os anseios, as dificuldades, as dores da juventude brasileira. Uhum. Tem 2 dados assim que chamam a atenção. Um, que 98% deles diz que gostaria de ter uma formação para o mundo do trabalho. Né? Não necessariamente educação profissional, mas que eles gostariam de sair da escola com um preparo para o mundo do trabalho. Uhum. E 95% que concordam de um ensino médio com mais flexibilidade, com itinerários e tudo mais. Bom, esses 2 temas são os temas da reforma do ensino médio, que foi aprovado já, uma legislação já aprovada, os estados estão com muita dificuldade para fazer essa implementação. O que eu quero entender é, num eventual governo do Ciro Gomes, o Ministério da Educação, a própria presidência, como que vocês vão apoiar esses estados para essa implementação? Que tipo de alteração, se vocês veem algum tipo de melhoria, de aperfeiçoamento que precisa ser feito em relação a isso? Por exemplo, o Enem, enfim, como que vocês veem essa implementação? E também queria que você aproveitasse nesse bloco ensino médio, falasse um pouco sobre qual que é a visão de vocês em relação à educação profissional e tecnológica. Essa formação para o trabalho, grande parte dos jovens brasileiros, infelizmente, hoje, não vão nem para a EPT, né, não para a educação profissional e técnica, nem para a universidade. Então, a gente está com um contingente aí de 80% dos jovens que não tem nenhum tipo de formação para o mundo do trabalho, que é tão importante para a sua autonomia, independência, para colocar sua vida de pé, né? Então, também, como que vocês veem a educação profissional? Olha, a educação de garotos de 15 a 17 anos, seja ela em escolas profissionalizantes, seja ela na escola de ensino médio regular, ela precisa ser atrativa, porque a Base Nacional Curricular Comum foi uma grande conquista, a reforma do ensino médio também, uma grande conquista, mas a implementação ainda está muito longe de acontecer. Os estados precisam de um pouco mais de autonomia para resolver essa questão. E existe uma cesta imensa a gente vê isso lá no Ceará, desculpa eu estar falando do Ceará, mas é porque lá nós já temos 120 escolas de educação profissionalizante, em tempo integral, 120, isso em 16 anos. Né? 120, os meus meninos já
fazem estágio em empresas privadas, o estágio é pago pelo governo, né? Há uma retenção maravilhosa, o número é exuberante da retenção desses meninos já nas empresas, né? Assim, é tipo 70%, eu não sei exatamente, porque eu não tenho acompanhado muitas coisas do governo, mais por conta da minha atividade no município. Mas o que eu sei é que o ensino médio é um saco. Você está chegando, já não é mais uma criança, né? Você está chegando já com as suas mudanças de comportamento, de concepção, de vida do mundo, e você encontra ali uma coisa engessada, né? Que não faz sentido, né? E isso acaba criando outros problemas, porque as pessoas, os governos não levam em consideração os traços psicológicos, né, das pessoas e vão empurrando conhecimento e tal. Então, assim, os estados precisam ter autonomia. E, de novo, o governo federal não é executor de política, mas ele é indutor. Ele chama para pactuar. Estamos precisando tomar esse diagnóstico. O que vocês precisam guardar as autonomias dos estados, até porque a formação profissional de um estado que está no semiárido, né, que tem excesso de sol, a gente podia estar muito bem tratando lá de energia solar, tem excesso de vento de energia eólica a nível técnico, não estou nem falando a nível superior, não. Né? É diferente do estado do Rio Grande do Sul, que tem solo, nós não temos solo que preste, né? Mas temos outros potenciais. Então, assim, cada estado tem que ter as suas peculiaridades e trabalhar nas suas vocações não pobristas. Assim, não quero falar porque as suas vocações, então, é o bode, a rapadura, no nosso caso lá no Ceará. Legal que tenha também, mas nós precisamos estar antenados com as novas oportunidades que o mundo não tem. Então, assim, os estados precisam ter autonomia, cada um deles apresentar seus projetos ao governo federal e o governo federal ajudar, apoiar, incentivar e colocar isso como prioridade, porque você não falou numa outra categoria, que são os nem, né? Nem estão estudando, nem estão trabalhando, né? Que é uma coisa desalentadora, que aí acaba descambando, porque a gente já sabe, né? Droga, violência, etc. Então, a gente precisa ter que voltar que esses meninos tenham esperança, né? E esperança não é só na conversa, a esperança dar a eles instrumentos para que eles possam empreender, se for o caso com linhas de crédito também, né? Porque não precisa ser só formar para o mercado de trabalho, você pode formar para ele montar o seu próprio negócio também, né? Começando com startups, etc, etc. Eu não vejo muitos maiores, assim, panaceias para isso também. De novo, é o bom senso. E é o que já está se fazendo por aí afora. O senhor fala muito sobre a importância da escola, né? Assim, o senhor citou algumas vezes assim, como a escola, a autonomia da escola, a ação local faz uma diferença muito grande, mas a gente sabe que o MEC, né, dentro de uma candidatura à presidência, fica muito distante, há uma dificuldade muito grande de chegar nessas cidades, principalmente nas mais pobres. Como que o senhor vê esse desafio de realmente conseguir fazer uma política que chegue lá no município pobre de um estado que não é aliado ao governo federal, que não seria aliado ao governo federal? Aí primeiro tem que acabar com isso. Primeiro, a educação precisa ser uma coisa de estado, não é de governo. Então, assim, eu não posso agora ficar à mercê de um pastor que vá traficar influência no FNDE para isso, francamente, né? É um retrocesso assim, sem precedentes. Então, assim, de novo, o Ministério da Educação, os órgãos educacionais precisam ser órgãos de Estado, precisam ser regulados por leis, por emendas constitucionais, com metas de médio e longo prazo e que sejam acessíveis a todos. Isso acabou no governo Bolsonaro. Os governos do PT tinham, assim, com todos os seus defeitos, eles tinham programas. Mas, prefeito, antes também havia essa dificuldade do governo federal, nos outros governos, fazer essas políticas chegarem na escola, né? Eu defendo a mediação dos governos estaduais. Eu falei aqui antes, é muito mais complicado o governo federal, embora já fazia, e faz ainda, né? As avaliações nacionais são feitas nos 5.500 municípios do Ceará, ou do Ceará, do Brasil, né? Prova Brasil, Saeb, é aplicado em todos. Agora, é impossível, isso é um instrumento muito poderoso para a implementação de políticas, não é a avaliação pela avaliação, é o que fazer com ela, né? Então você pode agrupar ali, tirar infinitas informações e estabelecer políticas nacionais que precisam ser mediadas pelos estados.
Não dá para você, como você está coberto de razão, não tem perna para isso. Mas os estados têm. Os estados, por sua vez, eles já têm instâncias burocráticas já descentralizadas também. Por exemplo, o Ceará, e não é só no Ceará não, acho que praticamente todas as unidades da federação, o Ceará tem 23 micro-regiões de educação, que já tem ali como se fosse uma mini-secretaria de educação, que acompanha não só a rede estadual, mas os programas de cooperação com os municípios. Também acompanham as políticas municipais, a cada escola municipal. Aí já é muito diferente. Você acompanhar ali, o Ceará tem 790 escolas estaduais, dividido por 23, já dá ali 30, né? É bem mais fácil você acompanhar. Mas eles acompanham as escolas municipais hoje também, por causa do regime de colaboração. Então, os estados-membros precisam ser convocados para essa tarefa. O Ciro está falando para a tarefa, está dizendo para a convocação dos estados para a tarefa da reforma fiscal, né, da troca das dívidas, pelas coisas, e os estados precisam ser convocados para outras missões também, né? Para ações na saúde, porque também é impossível você controlar o que acontece em 5.500 municípios de Brasília, né? Diminuir Brasília e aumentar os estados. Vou conectar mais uma pergunta, porque no programa do Ciro está previsto a criação de incentivos financeiros para as escolas que alcançarem bom desempenho. Esse é um tema polêmico no setor educacional, principalmente entre os professores que falam que é uma ultra-responsabilização dos docentes quando as condições não estão adequadas para ele fazer o seu trabalho. Verdade. Como que vocês vão convencer o professor que está aqui nos assistindo de que esse é um bom projeto que vai gerar melhoria na educação? Ele não prejudica ninguém. Vai prejudicar quem? É um projeto que vai reconhecer as práticas diferenciadas, quem está fazendo mais do que meramente a sua obrigação, né? Qual é o prejuízo que ele causa? Nenhum. Agora, assim, isso não pode ser visto como uma política central, né? Isso é um reconhecimento a quem está fazendo mais do que é o normal, mas isso vem junto com apoio a quem não está conseguindo fazer, porque numa coisa dessa de avaliação, você identifica a escola que está acima da média e a escola que está abaixo da média. A que está acima da média você premia, e a que está abaixo da média você chega junto para apoiar. Essa que está abaixo da média é que precisava receber mais recursos. Lógico, né? E ela precisa. Nós estamos falando aí de premiação de professores, né? Eu estou falando aqui agora de outra coisa, de apoio à escola. A gente precisa identificar quais são as escolas que estão abaixo da média para chegar junto, para melhor formar os professores, para saber se está faltando material estruturado, para saber como é que estão os prédios, para saber como é que está tudo. Agora, qual é a diferença qual é o mal que vai fazer você premiar? Eu não acredito nisso como centralidade de política educacional, e nem ele acredita. Mas não custa nada você premiar, incentivar. Nós fazemos em Sobral há 20 anos. Nunca causou nenhum mal-estar. No começo até causou, assim, uma reação, não sei o que, blá. Mas quando você viu que qualquer um poderia se credenciar aquilo, é uma grana a mais. O que custa você premiar um professor que já ganha tão pouco e que ainda assim, né, em condições adversas, salas quentes, né, escolas mal estruturadas, e estão ali dando tudo de si? É o amor a mais. É você premiar quem está fazendo mais, né, pelo mesmo valor. Eu não vejo nenhum problema nisso. Prefeito, a gente está quase terminando aqui essa sabatina. Tem um tema que é muito importante, que especialmente, quer dizer, já era importante antes, já era uma questão que a gente precisaria resolver antes, mas com pandemia e, de fato, com um governo atual federal que não faz a coordenação, então acaba fazendo com que cada ente da federação siga o seu rumo de forma desarticulada, o resultado disso tudo é que a desigualdade educacional, que já era grande, ficou maior ainda. Então, Verdade. E a pandemia, enfim, ainda potencializou tudo isso. Exatamente. Então, como que vocês enxergam que o governo federal pode liderar ou pode coordenar esforços junto a estados e municípios para reduzir a desigualdade educacional, para reduzir, inclusive, num coletivo específico que é entre os pretos, né? Quer dizer, a gente tem uma desigualdade que também acaba afetando mais os alunos pretos do que os alunos brancos, então é uma desigualdade que é importante de ser enfrentada no país. Geográfica, né?
Mas eu queria, assim, qual que é a visão de vocês de combate à desigualdade educacional, né? Sobral tem essa marca muito forte, o senhor mesmo falou de equidade, a gente tem que acreditar em todos os alunos, mas como fazer isso em nível nacional? Como o Paulo disse, o governo federal não faz gestão de rede de escolas, como que vocês pretendem, então, a política, enfrentar? Priscila. A política, é a liderança. A liderança e ter os instrumentos. O que é que é... políticas? É a política, eu estou dizendo. Tá. É a política lato sensu. Tá. É a política, é a liderança, é a voz, é o testemunho, né, do presidente da República nomeando um ministro que seja minimamente... Porque assim, os padrões do governo Bolsonaro baixaram tanto as coisas que o ministro da Educação que seja respeitado, que tenha liderança, que tenha juízo, que saiba priorizar as coisas, que tenha diálogo com as pessoas, que não separe, que não aumente a desigualdade, que trabalhe para pacificar as coisas. Então, assim, a política é muito importante. A política, o presidente, o que o presidente pensa da educação. Na hora que o presidente se posiciona em relação à educação, tudo muda. Tudo muda na cabeça dos secretários estaduais de educação, na cabeça dos secretários municipais. O prefeito vai ver que o presidente está focado naquilo, o governador vai ver e começa o movimento. E ele vai dar as diretrizes políticas, a voz. Não subestimemos isso. Eu sou político, eu sei qual é a relevância que tem, assim. A gente fala uma coisa, quando tem a liderança, você vê daqui a pouco está todo mundo falando a mesma coisa, a mesma língua. Então, temos que ferir os conflitos, a falta de equidade, né, de todas as coisas. Isso tem que ser falado. E tem que ter política para isso. Aí não é mais a política lato sensu, aí já é a políticas setoriais, né, de reversão dessas coisas. Assim, Sobral é conhecido, lá em Sobral, a Fundação Lehman criou um centro, só tem em Oxford, em Berkeley, em Colômbia, nos Estados Unidos, e agora tem um em Sobral. Chama Centro Lehman de Formação de Lideranças Educacionais para a Equidade, porque o que chama a atenção deles lá em Sobral, para além do resultado, eu falo de Sobral porque não precisa as outras pessoas inventarem nada. Não precisa quebrar a cabeça com o que nós quebramos durante 25 anos, né? Então, assim, o que chama a atenção é que uma escola da zona rural, mais a 80 quilômetros da cidade de Sobral, tem os mesmos resultados de uma escola pública numa região de classe média de Sobral, que também já está atraindo, são escolas já estão atraindo pessoas de classe média baixa para elas. É política, tem que ter ação. As coisas na educação não acontecem espontaneamente. Nada acontece espontaneamente. Você tem que ter a política com o estabelecimento de metas, o financiamento, o que é que vai precisar, a avaliação, o acompanhamento e as intervenções que precisam ser feitas. Eu não vejo, sinceramente, depois não sei se é porque a gente passou já por tanta coisa, o Ceará é um estado paupérrimo, né? O Sobral é uma cidade muito pobre, 80% da população ganha até um salário mínimo. Então, assim, se a gente conseguiu fazer isso lá, eu não sei por que o São Paulo não faz, por que o Paraná não faz, porque, enfim, qualquer outro estado que tem muito mais condições financeiras, né? Tem os grandes centros de formação de opinião, que é muito importante também, né? A grande mídia está aqui e tal. Eu não sou daqueles que acham que... Eu sou muito otimista. Eu acho que é difícil, é complexo, pela diversidade do país também, de toda a natureza, mas não é uma missão impossível. E nem é uma missão que você possa ser dada assim um prazo. Porque as pessoas falam, porque a educação é um processo. Você não pode levar o processualismo às últimas consequências, né? Então, assim, o legal do Ciro é que ele está estabelecendo aí 15 anos, uma meta de 15 anos, que vai extrapolar o mandato dele. Assim, pode acontecer um terremoto, né, político, depois pode, mas se você está ali com um plano de 15 anos estabelecido em leis, de onde vem o financiamento, etc., etc., fica muito mais fácil de você né, cumprir. Muito bom. Prefeito, acho que essa já ficou como consideração final, uma fala que acho que já abarcou tudo, nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade em expor as ideias, propostas dessa candidatura. Essa é a última sabatina, como disse o Paulo logo no começo, o presidente Bolsonaro não aceitou participar, a gente convidou os 4 primeiros colocados, então a gente encerra aqui com o prefeito Ivo Gomes.
Se você gostou dessas sabatinas, manda o link para os amigos, espalha pelos grupos do WhatsApp. A gente precisa cada vez mais espalhar essas propostas para a educação, porque o próximo presidente da República vai ter uma tarefa gigantesca para poder resolver as questões educacionais do passado, do presente e muitas do futuro também. Então, quero agradecer especialmente a parceria com a Folha de São Paulo. Agradeço demais, Priscila. Ivo, muito obrigado. Lembrar vocês que você pode ver a cobertura das nossas sabatinas no site da Folha e os vídeos vão ficar disponíveis tanto no YouTube da Folha quanto no Movimento Todos pela Educação. Muito obrigado pela Eu tenho uma palavrinha de agradecimento também. O Ivo vai fazer o agradecimento, claro, já pediu, tem que fazer. Quero fazer um agradecimento, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês e dizer para o telespectador, é telespectador, né, no YouTube, né? Não deixa de ser, que quem sabe fazer o que tem que ser feito na educação brasileira chama-se Ciro Ferreira Gomes e ele tem o número 12. Se você se importa realmente com a educação, o futuro da educação no Brasil, vote nele, que com certeza ele vai mexer definitivamente nas estruturas da educação brasileira para melhor. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Desemprego, desigualdade, não tá fácil pra ninguém, falta oportunidade. Pra criança, pro jovem, virar alguém. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Pro Brasil melhorar, educação já. Pro Brasil mudar, educação já. Educação é paz, educação é união, educação é tudo. Educação já.